Olá, alunos do ensino médio, sejam bem-vindos ao projeto Conquistar Tira Dúvidas. Eu sou a professora Arlene Azulay e estou aqui para acompanhá-los nesta aula que tem como tema. A nossa aula é a número 9 e o tema é Isso é arte? E o objeto de conhecimento é a concepção de arte. E vamos para a nossa dúvida? Você já se imaginou entrando numa galeria de arte e se deparar com um objeto no centro da galeria? Primeiramente, você chegaria próximo ao objeto e observaria. Tem alguma colagem, alguma pintura, uma intervenção do artista? E você verifica que não tem. É apenas um objeto, ou seja, um mictório. Então você se perguntaria, o que esse objeto está fazendo aqui? Será que isso é arte? O que você acha? Isso é arte ou não? Vamos deixar um tempinho para vocês pensarem e daqui a pouco retornaremos. Em 1917, um artista francês chamado Marcel Duchamp retirou um mictório, como vocês podem ver aqui, de um banheiro público e o colocou no salão de arte em Nova York e denominou a fonte. Veja só o que esse artista fez, denominou esse mictório de a fonte, dando início ao movimento Ready-Made. Mas o que é mesmo Ready-Made? Bem, o Ready-Made dadaísta, ou seja, um objeto já pronto, geralmente trata-se de objetos comuns da vida cotidiana, tirado de seus contextos e ressignificados pelo artista. A ideia do dadaísmo e do ready-made e dessa obra especificamente é exatamente questionar o papel do artista e o uso de materiais e técnicas tradicionais. Então, 100 anos depois dessa obra ser inserida numa galeria de arte em Nova York, o escultor e poeta francês Marcel Duchamp, a obra mantém acesa a discussão em termos do seu valor, do que é ou não arte. Duchamp, ele é um criador do conceito ready-made, ou seja, o uso de materiais industriais sem intervenção do artista, como vocês podem ver aqui. Ou seja, Marcel Duchamp retirou esse objeto de um banheiro público sem nenhuma intervenção. Ou seja, não fez uma pintura, não fez uma colagem, ele apenas ressignificou dando um outro nome, ou seja, a fonte. E por que ele deu esse nome à fonte? Como vocês podem ver, o mictório ele está ao contrário, visto que a fonte ela espelha a água, como vocês podem observar em um chafariz. Já o mictório ele coleta a urina. Então, com isso, Marcel Duchamp ele ressignificou esse objeto. E além dele criar esse conceito de ready-made, ou seja, objeto já pronto, ele também criou a arte conceitual, visto que, para Duchamp,
A arte não estava no objeto, e sim no conceito. Então, Duchamp, o que é que ele fez? Ele assinou o seu nome no mictório, na verdade, um pseudônimo, ou seja, R. Munt, e deu-lhe um título à fonte, já que o objeto inicialmente serve para coletar um líquido, ao contrário de uma fonte que a expele, como já foi falado. E agora a gente vai mostrar para vocês a origem do dadaísmo. Então, Dada ou dadaísmo foi um movimento artístico literário de vanguarda europeia no início do século XX, com centros iniciais em Zurique, Suíça, no Cabaret Voltaire, em 1916. Desenvolvido em reação à Primeira Guerra Mundial, o movimento dadaísta consistia em artistas que rejeitavam a lógica, a razão e o esteticismo da sociedade capitalista moderna. Ou seja, em plena Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, muitos artistas se refugiaram lá na Suíça, na cidade de Zurique, que era um país neutro. Então, geralmente, ele se reunia num local chamado Cabaret Voltaire, onde faziam várias performances. E foi aí que surgiu o movimento dadaísta. O que significa dadaísta mesmo? Não significa nada, visto que esse movimento fazia uma crítica severa à própria arte. O ready-made era chamado de anti-arte, e também eles criticavam muito a guerra, o papel da guerra, visto que ninguém fazia nada para impedi-la. Então, com um slogan baseado na proposta de que destruir também é criar, esse movimento ficou conhecido por apresentar um forte caráter anárquico. Por que um caráter anárquico? Ou seja, o que é o anarquismo? É uma política, uma ideologia em que os anarquistas eles são contra qualquer poder de dominação e também poder hierárquico. Então, por que chefes de nação resolvem promover uma guerra e na sociedade, a religião, a cultura, ninguém faz nada? Então, era por isso que era um movimento anti-arte. Ele também protestava contra a burguesia, contra o capitalismo, contra o materialismo. E agora vamos falar para vocês o conceito desse movimento artístico. Então, o dadaísmo é uma vanguarda artística que questionava e contestava, por meio de sua produção, o status da arte e do artista. Pode-se dizer que o dadaísmo é a negação da estética e do sentido na arte. O ready-made, então, é uma técnica em que se retira a função cotidiana de um objeto para transformá-lo em obra de arte, como vocês já viram no início da aula, através do mictório. Então, o artista ali, ele está fazendo um protesto pelos meios de produção da arte tradicional, contra a beleza da arte, a estética e o status do artista. Então, ele faz ali uma crítica, sobre a arte tradicional, a maneira de fazer da criação artística, e também faz uma crítica severa contra a guerra, o movimento anti-guerra, contra a burguesia, contra o capitalismo. E a gente vai agora verificar como é que eram as pinturas dos artistas dadaístas. Bem, as pinturas eram fundidas com outros elementos como colagens de papel ou inserção de garrafas, metais, peças de automóveis, etc.
Os dadaístas priorizavam o uso de objetos incomuns para serem associados à arte. Dessa forma, visavam chocar o público e os críticos. Ora, como é que eles faziam essa pintura? Primeiramente, eles pegavam uma tela, faziam uma pintura e depois eles adicionavam objetos como garrafa, peças de automóveis. E aí, que eles queriam com isso? Fazer uma crítica severa, certo? Para chocar ali o público e também os críticos de arte. E agora a gente vai mostrar para vocês as principais características desse movimento artístico. Então, a primeira característica é a negação, ou seja, a negação da arte tradicional, da beleza, da estética. A valorização do absurdo e do caos, como vocês viram ali, o artista pega um objeto já pronto e coloca uma galeria de arte e dá um outro nome, ressignifica ali o objeto. Ali, o rompimento com a arte tradicional. E também ela tem um forte caráter de protesto, ou seja, ela protesta contra a guerra, contra a burguesia, contra o capitalismo e o uso contínuo da ironia. O improviso e a espontaneidade, ou seja, pegar um objeto e colocar numa galeria de arte sem nenhuma intervenção, ou seja, é uma improvisação. A vanguarda e o anarquismo, como vocês já viram sobre o anarquismo, e a vanguarda porque estava muito à frente do seu tempo. E oposição à guerra, como já foi falado. Rejeição ao capitalismo e à sociedade burguesa. Pessimismo, a crítica ao materialismo e o questionamento constante sobre o papel da arte, como já foi falado. Então, a gente vai falar agora sobre os principais artistas dadaístas. Bem, destacam-se no dadaísmo Marcel Duchamp, Francis Caballé, Tristan Tzara, Raoul Hausmann, que contribuíram com técnicas de colagem e fotomontagens. E vamos mostrar agora uma colagem aqui para vocês. Aqui é do Raoul Hausmann, como vocês podem ver, ele pegava vários recortes de revista e fazia uma colagem aleatória. Então, Raoul Hausmann, ele foi um artista plástico e poeta austríaco que atuou de forma ativa no dadaísmo, conhecido por suas colagens, fotografias inovadoras e por escrever diversos textos sobre o movimento. Ele foi um artista plástico e poeta austríaco. Ele foi criativo, utilizando o absurdo e o deboche como armas. O austríaco criou uma série de obras dadaístas famosas, como é o caso da colagem ABCD, como vocês podem ver aqui, que foi produzida em 1923. Então, o movimento envolveu principalmente artes visuais, literatura, poesia, manifesto de arte, teoria da arte, teatro e design gráfico, e concentrou sua política antiguerra através da rejeição dos padrões predominantes na arte por meio de obras culturais anti-arte. Algumas dessas teses do dadaísmo influenciaram os movimentos artísticos como impressionismo, surrealismo, arte conceitual e a pop art. Então, essa foi a nossa aula e agora vamos chamar o checklist do conteúdo. Vamos rever o que foi o movimento dadaísta? O dadaísmo é a negação da estética e do sentido na arte. O ready-made é a técnica em que se retira a função cotidiana de um objeto para transformá-lo em obra de arte, como vocês podem observar na imagem que o Duchamp pegou um mictório e expôs numa galeria de arte em Nova York e o transformou
numa obra de arte chamando de anti-arte e ready-made, e também criou o conceito de arte conceitual. E vamos agora às principais características do dadaísmo. Bem, ele pregava a negação da própria arte, da estética, da beleza, a valorização do absurdo e do caos, ou seja, pegar um objeto já pronto, um mictório, e expor numa galeria de arte, isso era causar o caos, o absurdo. E também o rompimento com a arte tradicional, como já foi visto. E também tinha um forte caráter de protesto. Ele protestava contra a própria arte, protestava contra a guerra, contra a burguesia, contra o capitalismo e o uso contínuo da ironia. A improvisação e a espontaneidade. Então, ele não pensava o que ele ia produzir. Na hora ele chegava ali, pegava um objeto já pronto, uma roda de bicicleta, e colocava numa galeria e chamava esses objetos de anti-arte. A vanguarda e o anarquismo. Vanguarda porque estava muito à frente do seu tempo. E também a oposição à guerra. Também ele tinha uma rejeição ao capitalismo e à sociedade burguesa. E havia o pessimismo, também havia a crítica ao materialismo e questionamento constante sobre o papel da arte. Então, esse foi o nosso checklist desta aula e agora vamos para as nossas dicas. Anote aí 1. Estilo de pintura dadaísta. Eram fundidas com outros elementos como colagens de papel ou inserção de garrafas, metais e peças de automóveis. Vamos dar um exemplo de colagem dadaísta. Então, o artista, ele recortava várias imagens de revistas e colocava uma sobre as outras. Então, a imagem não tinha muito sentido, visto que o dadaísmo promovia o caos. E na pintura, o que ele fazia? Ele pintava uma tela e depois pregava objetos como garrafas, peças de automóveis. Então, com isso, ele fazia uma crítica à própria arte tradicional. E na escultura, como podemos mostrar para vocês o que seria uma escultura dadaísta? Como vocês podem ver, ele pegava objetos do cotidiano. Aqui nós temos uma roda de bicicleta em que o artista expôs numa galeria de arte, como vocês podem verificar. Então, com isso, ele criou o ready-made, ou seja, objetos já prontos e ressignificava. Então, com isso, ele criou a anti-arte, o ready-made e a arte conceitual. Então, esses são os tipos de produções artísticas do dadaísmo. E anote agora aí 2. Bem, os temas das obras dadaístas questionavam o papel da arte. Forte caráter de protestos, ironia, oposição à guerra, valorizava o absurdo e o caos, crítica ao materialismo. O dadaísmo se caracterizou como um movimento que foi além da arte. Isso porque foi baseado em um protesto social, representado por meio de um manifesto elaborado contra a ideologia dominante em vigor. Então, ele fazia um forte protesto sobre a própria arte e também ao contexto cultural, ao contexto histórico, ou seja,
no momento da Primeira Guerra Mundial e era contra as ideologias dominantes. E vamos mostrar agora para vocês um poema dadaísta. Como vocês podem verificar na imagem, isto é um poema. Olha só, é o próprio caos, não é isso? Então, a gente vai dar uma receita. Como é que você pode criar um poema dadaísta? Pegue no jornal, pegue numa tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie precisamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema dadaísta está concluído. Então, essas foram as nossas dicas do movimento dadaísta. E vamos agora para o encerramento da aula. Espero que tenham gostado da nossa aula de arte do Projeto Conquistar e os convido a seguir o Centro de Mídia através do @Centro de Mídias _AM e nos marquem #Projeto Conquistar Seducam. E tchau!